Oi, minha gente querida, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te dê graça, que Deus te dê muita força, muita coragem e que você não desista jamais da leitura da palavra de Deus. Mande para um amigo, mande para um colega, nos ajude a espalhar para o máximo de pessoas possíveis a mensagem de Jesus. Vamos orar? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Obrigado por essa tarde, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite. Obrigado por Tua palavra, pelo Teu Espírito. Obrigado por cada irmão que acompanha esta simples leitura, mas de um poder extraordinário. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 5. De toda parte se ouvem comentários de que há entre vós impureza e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Paulo aqui foi informado de que tinha alguém tendo relação com a madrasta. E os irmãos da igreja estavam fazendo vista grossa para aquilo. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito. E já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás para que a carne desta pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Paulo aqui ele usa a autoridade dele como apóstolo para repreender severamente essa pessoa que estava praticando uma imoralidade sexual desavergonhada entre os irmãos, e ali não estava tendo nenhum tipo de punição. E ele usa da autoridade dele como apóstolo para disciplinar severamente essa pessoa. Essa fala que ele diz que o corpo seja entregue a Satanás para destruição, contudo que o espírito seja preservado. Aqui foi a única vez que eu vi Paulo assim, tão severo. Isso aqui foi um fato isolado que aconteceu em Coríntios e Paulo agiu severamente. Mas de lá para cá não se vê mais Paulo mandando entregar ninguém a Satanás. Não se deve fazer disso daqui uma doutrina. Não se deve fazer disso daqui exemplo para que se possa tratar casos, porque cada caso é um caso. E no caso aqui, Paulo tratou assim, mas é Paulo. Eu sou Marcos. E Jesus, eu nunca vi Jesus tratando determinados casos dessa forma. Jesus também foi severo com os insolentes, mas Paulo aqui é muito duro, muito rígido. E lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai recomendar aos irmãos que já chega de tanta disciplina, que eles recebam esse camarada de volta, para que ele não morra em profunda tristeza. Você entende? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova, e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, como Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo está falando desse fermento, porque se não corrige, porque a igreja recebe a todos, mas a igreja não aceita tudo. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja recebe a todos, mas ela não aceita tudo.
Que ele está dizendo, olha, isso aí tem que ser cortado pela raiz, para que esse fermento não venha abrir espaços e portas malignas para a comunidade inteira. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Olha só, esse versículo 9 aqui embasa o entendimento de que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Essa aqui está canonizada como a primeira carta, mas na verdade esta é a segunda, porque aqui ele faz menção de uma primeira que se extraviou. E essa segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, que nós temos aqui na Bíblia, na verdade é a quarta, porque a terceira também foi extraviada. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Paulo está dizendo, olha, quando eu digo que não se misturem com beberrões, com ladrões, com devassos, com prostitutos, não estou me referindo às pessoas todas do mundo. Porque se fosse assim, vocês tinham que se ausentar, se isolar. Não estou mandando vocês se alienarem do mundo. Não é isso que eu estou falando. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com essas pessoas, assim, não deveis sequer sentar para uma refeição. Não são pessoas confiáveis. Se não respeitam a palavra de Deus, se não respeitam a Deus, não servem nem para sentar na mesa para se alimentar com você. São estas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem líderes, que se dizem pastores, mas são profanos, são beberrões, são idólatras, são estelionatários. E o pior estelionato que existe hoje é o da Bíblia Sagrada. É você estuprar o texto sagrado, é você dizer uma coisa que o texto não diz, é você forçar o texto. Esse é o pior estelionato que existe. Pois como haveria eu de julgar os que são fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Eu não estou julgando os que estão de fora. Não me importa aqueles lá fora. Eu me importo com vocês, que foram chamados, que foram abençoados, que foram guardados, que foram direcionados, que receberam a palavra de Deus. Contudo, Deus julgará os que são de fora. Deixa os de fora que Deus trata deles. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Dentro da igreja tem que ter ordem, dentro da igreja tem que ter disciplina. A igreja recebe a todos, mas a igreja não aceita tudo. A igreja não aceita pecado. E é isso que Paulo está aqui falando com muita veemência e com muita graça e autoridade nesse assunto aqui de 1 de Coríntios capítulo 5. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. A gente volta a se falar amanhã, nessa mesma hora e aqui no canal. Deus abençoe. Até lá.